Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e por isso nós somos o povo e o rebanho dele. Filhos e filhas espirituais presentes aqui em nossa igreja matriz da paróquia de São Sebastião, em Piuí, você que reza conosco pelas redes sociais, pela 104 FM, de tantos lugares que nós nem conseguimos saber. No Evangelho de hoje, nosso Senhor nos dá uma grande instrução, nos ensina e nos acode nas dificuldades nossas do dia a dia. Veja bem o movimento que Jesus faz no Evangelho e logo depois você vai entender o que isso tem a ver conosco, em que isso nos ajuda no caminho da nossa vida. No Evangelho de hoje, Jesus age de 3 modos. Veja bem, primeiro, ele vê. A primeira frase do Evangelho diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas. Primeiro movimento do Senhor. Depois, ao ver que as multidões estavam cansadas, abatidas, sem ninguém que as socorresse, Jesus chama os 12, que deu no Evangelho o nome deles, e Jesus os envia, terceira coisa, para anunciar o alívio, a conversão, a mudança de vida, a proximidade com Deus. E o que isso tem a ver com você e comigo? O que o Evangelho de hoje pode nos ajudar a viver melhor e a caminhar nos caminhos da vida? Veja bem, filho, Jesus viu que a multidão, o povo, estava cansado, fadigado, diz o Evangelho, estavam cansados e abatidos como ovelha sem pastor. De fato, talvez este seja o seu sentimento, e às vezes é o meu também, cansado, abatido. Às vezes ficamos sem esperança, às vezes achamos que certas coisas não têm mais jeito, não têm mais rumo, e o mundo aí fora cada vez mais nos coloca peso e pressão. Agora está na moda esses treinadores, não é? A gente vai ver algum vídeo deles lá na internet e fica até impressionado. Como que, às vezes eles querem ajudar a pessoa a chegar no seu melhor. A frase da moda é a sua melhor versão.
Essa é a frase da moda. Só que a gente esquece que não existe uma melhor versão sem Deus. E o que exige de nós hoje para ter essa melhor versão é quase que sermos como máquinas. Acorde 4 horas da manhã, corra 5 quilômetros, alimente-se de 1 dúzia de ovos por hora, faça não sei o quê, aumente suas vendas, cuide daquilo, faça daquilo. É tanta coisa que a pessoa vai se sentindo pressionada. Ora, eu tenho que dar conta se todo mundo está conseguindo, por que eu não consigo? Uma pressão, tem que dar conta, tem que ser assim, se você quer ser o seu melhor. Cansados e abatidos. Esses dias, mexendo lá na internet, eu vi um professor de um cursinho, desses cursinhos para concurso, até bastante famoso lá na nossa capital. E o professor dizia assim para os alunos: estude enquanto eles dormem, faça exercício enquanto eles descansam, resolva questões enquanto os outros estão com a família, faça aquilo que os seus concorrentes não fazem. Enquanto eles dormem, você está estudando, enquanto eles estão com a família, você está fazendo exercícios, porque assim você vai se destacar e ser melhor. Eu pensei, Jesus sacramentado 1000 vezes, né? Imagina um jovem com a pressão ali da adolescência, da juventude, tentando achar o seu caminho na vida, escuta uma coisa dessa e pensa, peraí, então eu tenho que, não posso dormir, eu tenho que estudar, eu tenho que dar conta, eu tenho que ir lá. Veja, e depois a gente não entende de onde começam a vir tantas doenças, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, agora o TDAH, né, que está na moda, e todas essas outras coisas que vão surgindo, a gente não percebe. Filho, olha para mim, veja aqui, o peso que o mundo coloca nas nossas costas, faz com que cada vez mais nós nos vejamos como concorrentes e não como irmãos. E corresponder a esse peso tira de nós a humanidade e quer nos transformar em máquinas. Máquina que trabalha, que produz, que faz o tempo todo e que não é mais ser humano, que tem sentimento, vontade, família. Querem tirar isso tudo de nós para sermos como máquinas e nós não damos conta. Antigamente o povo brincava, né? Quem trabalha de graça é relógio. Agora a gente aprendeu que nem o relógio. Ele também tem que dar manutenção, tem que trocar a pilha, não é? Controle de carro tem que trocar a pilha, não é? Não tem jeito. Tem que fazer. A fadiga, o cansaço que Jesus está nos alertando, é o peso que a vida nos coloca, a cobrança que vem, que se a gente não tiver Deus, acaba se afogando nas exigências da vida atual. Jesus, vendo isso, teve compaixão e por isso enviou os apóstolos. Vai lá, nesse povo que está morrendo de cansaço, de fadiga, de depressão, e diga a eles que eu estou aqui. E é essa a nossa missão, segundo ponto do evangelho de hoje. Você, meu filho, já falou de Deus com alguém? Você já teve coragem de anunciar Jesus Cristo? Padre, eu morro de vergonha. Não, gente. Vergonha a gente tem que ter de outras coisas, de falar de Deus não. Não precisa ser chato, né? Porque tem gente que às vezes chega a ser inconveniente, não precisa. Mas é anunciar Jesus Cristo. Você já contou para alguma pessoa, já convidou para vir à missa, uma coisa tão simples, tão boba. Ô fulano, vamos lá à missa, vamos lá na igreja, vamos rezar. Eu vou te apresentar uma pessoa, aquela pessoa. Vou te apresentar alguém que vai aliviar o seu peso, que vai te ajudar. Aqui, eu estou indo na missa amanhã 10 horas, você não quer ir não? Vamos junto, eu te espero lá em tal lugar. Convidar. Às vezes as pessoas estão morrendo, como a gente diz, nadando e morrendo na praia, porque ninguém nunca disse a elas que para aquele problema, para aquela doença, para aquela dificuldade, tem alguém que tem a solução. Anuncia, meu filho. Guarda só para você não. Se você veio, se te fez bem, anuncia, chama outros, traz mais gente para que possam experimentar este alívio que é a presença de Deus. Foi isso que Jesus mandou eles fazerem. E a terceira coisa que Jesus disse, olha, quando eles chegarem, os cansados, os abatidos, o que é para fazer? Anunciar o reino de Deus, a conversão, convertei-vos, crede no evangelho, buscai a Deus, curai os doentes, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Na segunda leitura, São Paulo nos diz assim,
Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus nos amou. Quando nós ainda não queríamos saber de Deus, Ele cuidou de nós. Filho, cansados e abatidos. Não sei como você chegou aqui na igreja hoje, se você se enquadra um pouco nisso tudo que o padre falou. Se você também está cansado, abatido, sem esperança, achando que não tem mais jeito, sentindo esse peso da existência, eu tenho que dar conta, eu tenho que responder aos padrões da atualidade. Se você está se cansando, a palavra de Jesus para nós é esta: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Uma exigência só Deus nos faz, que está aqui na primeira leitura. Portanto, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, olha a exigência de Deus. Se você ouviu a minha voz e guardou os meus mandamentos, ou seja, se converteu, largou as coisas erradas, buscou a Deus, eu farei de vocês minha nação santa, uma porção escolhida, a minha terra, um povo sacerdotal, uma nação santa. O que a gente precisa? Não esquecer de Deus. E como a gente esquece fácil, não é? Quero terminar essa reflexão te lembrando disso. Quando vem o problema, a gente esquece de Deus. Quando vem a doença, a gente para de vir à igreja. Quando vem a dificuldade, a gente começa a reclamar do Senhor. Quando tudo começa às vezes a dar errado e a vida nos surpreende, a gente se revolta contra Deus. Não se esqueça de Deus, disse a palavra. Você que está cansado, você que está fadigado, você que está sem rumo, o Senhor nos convida: vinde a mim, porque eu vos aliviarei. A gente canta sempre tão bonito, né? Eu quase me esqueci que o teu amor, Senhor, vela, zela, cuida de mim. Não nos esqueçamos que nós temos um Pai que está no céu. E peçamos a esse Pai que mesmo nos pesos e dificuldades da vida, que nenhum de nós jamais se esqueça dele. Meu Pai do céu. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor, vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Cante você, meu Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, nas dores da vida. Que teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Você que está aqui na igreja, você que reza conosco em casa, pelo rádio ou pelas redes sociais, deixe a palavra de Deus cair dentro de você. E lembre-se, Jesus te vê o seu cansaço, entrega para Ele.